Boa tarde para todos aqui presentes no Centro Cultural Vale Maranhão. A gente vai dar início a mais essa atividade, parte da programação do Festival Indígenas.br, Festival de Músicas Indígenas. Um festival maravilhoso que a gente está aqui participando a partir da curadoria da Renata Tupinambá, da Magda Pucci, do Jean Ramos Pancararu, que eu não estou vendo, mas ele está aqui. E estamos muito felizes aqui para dar início à Casa da Memória, que é essa roda de conversa com anciãos e anciãs, líderes espirituais de diferentes povos originários do nosso país. E eu me chamo Idiahuri Cadiuel, eu sou indígena também, do povo Terena e do povo Cadiuel, povos do Pantanal Sul-Mato-Grossense. É uma alegria estar aqui e eu estou aqui nesse papel de puxador de conversa. Não sei que ordem a gente poderia dar, mas eu vou pedir para cada um daqui se apresentar e em seguida a gente embala a nossa conversa, nossa cantoria. Certo, produção? Maravilha, muito obrigado. Bom, meu nome é Adriano Pancararu, eu sou do estado de Pernambuco, sou uma liderança da nossa nação Pancararu e estou aqui presente junto com vocês para nós dialogar um pouco, falar da nossa história, da nossa raiz. Sou Tchacacá, eu me chamo Túlio Mifuá, filho das raízes, trabalho com a medicina, sou líder espiritual. Estamos aqui para dialogar e falar um pouco do nosso povo. Meu nome é Dirce, indígena Ainã, sou cangangue do estado de São Paulo, sou cuiã, sou da espiritualidade, sou gestora e curadora do Museu Rurique, e a gente está aqui agradecendo também pelo convite. Nós estamos aqui, né, nesse festival, que a gente vai falar bastante do nosso costume e falar também das nossas forças sobre a espiritualidade. Boa tarde a todas. Meu nome é Florisa de Souza, eu sou Nhandesu, a mãe. Eu estou aqui no Maranhão, primeira vez, né? Eu vejo tudo, irmã, fiquei muito feliz. É isso. Boa tarde, meu nome é Graciela Chamorro, eu venho de Dourados, Mato Grosso do Sul, junto com a Roseli e a Florisa, acompanhando aqui. Caso elas precisem de tradução, estou aqui para isso. Obrigada. Baixapá, boa tarde, meu nome é Roseli Cunhá Atiguaçu, a Atiguaçu da Mulher. Então eu venho representar aqui a minha reza e conversar. Ele está falando, memória também, eu tenho muito assim, falar antigamente assim, a história. Então, por isso que eu estou aqui em Maranhão. Eu já vim 2 vezes aqui, é isso. Boa tarde, meu nome é Carangré, daqui do Pará, município de Toropé, e eu venho para me apresentar, apresentando meu povo também, as aldeias, eu sou cacique lá das aldeias, estou por aqui, e para me falar um pouco, também e eu tenho para me contar, tenho para me falar também para você também, que indígena você vai, depois você vai ouvir o que eu vou falar, vou contar para você também.
boa tarde para você, a todos. Maravilha, gente. Então a gente está na presença aqui de 6 lideranças espirituais dos diferentes povos aqui representados: Pancararu, Funiô, Caingangue, Kaiowá, Guarani e Xicrim. E essa é uma mostra da diversidade indígena no nosso país. Segundo o último censo do IBGE, já tem mais de 10 anos, há 305 povos indígenas no Brasil, uma população de quase 900 mil pessoas, né? É uma história de milhares de anos, uma história muito pouco conhecida. E a gente está aqui podendo tematizar isso a partir desse mote, inspirado pelo Jean, né, a partir desse título, Casa da Memória. A Casa da Memória é cada um dessas pessoas. Elas são, como se costuma dizer muitas vezes nesse contexto, bibliotecas vivas desses povos, dos nossos povos originários, né? Se aqui é um centro cultural, o verdadeiro centro cultural é cada uma dessas pessoas que têm seus direitos tão aviltados na história do nosso país e, ao mesmo tempo, corporificam uma sabedoria ancestral, milenar, e que a gente vai poder compartilhar um pouquinho aqui nessa ocasião tão bonita. Eu queria, na verdade, pedir para vocês trazerem um pouco do seu rezo, da sua cantoria, né, conforme vocês se sentirem à vontade também, né, e poder narrar, contar um pouquinho, né, porque aqui é uma breve roda, uma roda muito especial, mas breve, para contar a história que a gente poderia passar noites e noites contando. Cantar e poder contar como aprendeu parte dessa sabedoria, dessa cantoria aqui pra gente. Então, já que o Atian estava aqui já no jeito, por favor. Peço para vocês ficar um pouco de pé nesse círculo nosso. Aos tonão de Caruá, aos tonão de Alicuri, aos tonão do poente, aos tonão do nascente, dos 4 cantos do nosso torrão, dos 4 cantos da nossa mãe Pindaé, dos 4 cantos da nossa mãe Terra. Esse momento de agradecimento por estar aqui com todos os parentes indígenas e não indígenas. Esse momento de força e coragem para todos nós. Yeah.
Viva a voz presente, então. Viva! Bom, esse é um momento de gratificação e agradecer, aliás, aos nossos sabá, que é os nossos mais velhos, nossas cunhas, que é as nossas indígenas, e todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres no modo geral, indígena e não indígena, nossos abá, são os nossos mais velhos que se foram. Então, a gente sempre na nossa aldeia, a gente tem a nossa tradição em ano em ano, que a gente faz a comemoração do primeiro Imbu. E na nossa festa do Imbu, a gente envolve com a interpretação são 25 tuantes, a gente faz a interpretação de cada ser, de todos os seres vivos, principalmente das matas, os animais, tanto do sol, como da lua, como da estrela, como do céu, das matas, das ervas sagradas. E as nossas ervas sagradas, cada nação indígena que ele for buscar, ele tem a sua cura, com sua permissão de pedir entrar dentro das matas para fazer a nossa cura. Quero dizer aqui para todos, principalmente os alunos que estão aqui, e todos no modo geral, é importante vocês saber a sua própria cultura, de onde vem, de onde veio, que nós, todos os povos indígenas, principalmente do Nordeste, fomos todos nós massacrados, ainda até hoje tem essa perseguição. Que na realidade, nós, Pancararu, toda a margem do Rio São Francisco não pertence mais a nós. A gente fica em cima da serra, mas a nossa serra são sagradas para nós, porque nós ainda preservamos aquele pouco das nossas matas, né? Um pouco dos nossos animais. A gente tem algumas retomadas na margem do Rio São Francisco, são 3 retomadas, que falta o governo demarcar, reconhecer, né? Então, a gente, o aprender é o dia a dia. Os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, os nossos irmãos. Então, o aprender é viver a vivência dentro do nosso povo, cada um, povos indígenas, como outros povos que convivem no Brasil. São todos nós brasileiros, mas com uma cultura diferente. Então, a gente, no ano em ano, que nem eu falei, na fruta, primeiro Imbu, é encontrado, ali uma criança, um jovem, um adolescente, ou um mais velho mesmo encontrado, vice-versa, entre a mulher e o homem, né? Desde pequeno até chegar à juventude. Ele encontra aquela primeira Imbu e leva para o pajé, o cacique, e leva para a parte do terreiro do poente. Quando eu digo terreiro do poente, é o terreiro da lua. Quando eu digo terreiro do nascente, é o terreiro do sol.
é um entendimento entre nós, essa parte do aprender, do conhecer com nossos mais velhos. Então, toda nossa terra, ela não é aquela demarcação, ela é um ciclo sem fim. De todos, eu acredito, pelo menos nós, Pacararu, não tem fim, não tem demarcação para nós. É o que colocaram para nós. Então, volto, entrega aquele imbu ao cacique, pajé ou uma índia, também, que faz parte da pajeança. A minha bisavó foi a primeira pajé da minha nação, Pacararu. As mulheres é quem geralmente domina pela força da natureza, dos nossos encantados, que nos ensina. Aí vem através do mais velho também, do ensinamento, e os bons espíritos da floresta nos ensinam. Então, ela vai passando por geração, e aprendendo, e é na memória. Tudo de nós, Pacararu, é na memória. Nós não escrevemos agora. Estamos escrevendo agora a nossa raiz, a nossa história dos nossos antepassados. Né? Então, quando encontra, eu estou falando do imbu, encontra e entrego a Índia mais velha, o pajé, o cacique, a gente chama todo o povo Pacararu para fazer o flechamento do imbu com a flecha. Então, aquele pouco que a gente leva e chama todos os guerreiros e guerreiras para participar desse encontro e flechar o imbu, que é para matar o mal que vem contra nós indígenas Pacararu. Flecha ele, bota uma distância, ele lá joga a flecha. Aquela água que desce é para matar o mal que vem contra nós Pacararu, as doenças, não só para nós Pacararu, mas dentro do entendimento do passar para nós, para todos os povos indígenas e todo o povo brasileiro. Então a gente faz aquela grande tradição, que é mês de fevereiro, mês de março. Então a gente faz uma grande festa indígena com muitas frutas, com muita comida, com peixe, com tudo, só que a gente não mata muitos animais, porque tem pouco, né? Mas mais o peixe, mais o carneiro, mais o garrote, a gente se reúne e muita fruta. Então, essa é uma parte da gente, todo ano a gente se prepara e vamos fazer a nossa tradição para fortalecer, para afirmar cada vez mais a nossa identidade dentro do nosso povo. Então, isso é muito importante. E a criança, geralmente, ela vai ouvindo à noite. Os pais levam os filhos pequenos. Dentro da mulher que está grávida, ela participa da noite dos rituais, do ritual para poder ele já ir ouvindo. Quando ele nascer, quando ele já tiver 1 ano, ele já está cantando tuante. E os pais também já passam daquele pouquinho e assim por diante. Para terminar, passar para outro parente, lá dentro do nosso povo, as mulheres, elas param em casa, com as ervas naturais, com a força do poente, com a força do nascente, tem uma parteira que ela acompanha todas as então grávida, então para dentro de casa, 85% para dentro de casa. Então, com a medicina, tudo dentro da nossa casa, tá ok? Isso é um pouquinho para poder nós seguir em frente com o outro parente. Obrigado. Anapoiacoia, muito obrigado a Tian por compartilhar canto, tonte, um pouco dessa história. Como eu disse, a gente poderia passar noites e noites aqui, né, escutando um pouco mais desses conhecimentos, saberes, histórias. E agora, Funifoá, o povo Funiô. Sochakaka, Neni Jesus Mascal to Chai Tatsia, or Chai to Sonitsia. Kelia de Chiase, Shitiato Sato Tulu, Watuchiatsia, Chicha Sato, or Chai Tatsia, e Hessa Sato, e Flete, uma que foi o Chai Tatsia, or Chai to Sonitsia. Neni Jesus Mascal, what Parse que Wakanka.
我头天下少是那个，也分开他俩啥都是，我才都说的真，我才多少，啥一万的，一个钱是，我发的，我发的。Bem, eu falei na minha língua que eu ia ter pouco, que daqui um dia vamos para nosso retiro sagrado e vamos estar pedindo ao bem da humanidade, ao bem de todos. Vamos estar lá com nossa xanduca, com nossos cânticos. Esse cântico que eu vou tirar é sempre tirado junto com o guerreiro Toê, os guerreiros que estão aqui presentes, que não estão aqui nessa roda desse círculo. Eles sempre cantam junto comigo, pedindo ao grande Espírito, ei, Jabá, nós somos todos irmãos, só mudamos a cor de pele, nosso sangue é um só, nosso Pai, ei, Jabá. Queria forçar a teu chai thoát xả, o chai tu xuân lịch sen. Ê, giờ đó hết sao mắt kia xây, ya thế hem, ê phê, và thoát xây cái và khẩn kệ, ya phê cái thà là sao tu xây, o chai thoát xả, o chai tu xuân lịch sen. Eu sou Túlio de Foix, lido com as medicinas sagradas do povo Funiô. Fui tirado para utilizar a medicina para apresentar a vocês, meus irmãos brancos, né, essa força que o grande Espírito nos presenteou. Nós temos que ter um respeito pela Mãe Terra. O mesmo respeito que a gente tem com a Mãe Terra, a gente tem com a guerreira da nossa tribo, as outras mulheres da cidade grande. A gente tem um respeito, porque a mulher, ela tem um portal da vida, e a Mãe Terra dá um alimento. Eu sempre falo, porque a Mãe Terra sempre está dando alimento para a gente, para nós todos, e não cobra nada de nós. Ela só quer o respeito, a Mãe Terra. Todos os dias tem voz, além da nossa, falando que é a Mãe Terra, pedindo por socorro. Quanta destruição na Mãe Terra, que dá o alimento para nós todos. Para nós todos. Nós escuta os anciões, as anciãs. Nós fica na beira da fogueira, todos guerreiros, guerreiras. Temos uma divisão
Homem dorme de um lado e mulher de outro lado. Mas tem um grande encontro que se junta homem e mulher, crianças, para escutar os pajé, cacique, anciões, para saber essa sabedoria de nossos ancestrais. Pessoas de nosso povo que se foram dessa terra para a vida eterna, que estão sempre com a gente, ensinando a natureza, a mata, as águas, sempre fala com a gente. No momento que a gente fica em silêncio, pode escutar a água, os pássaros falando com a gente. Poucas pessoas têm esse momento de escutar os seres da natureza, os cânticos dos nossos ancestrais, dos seus ancestrais, que seus ancestrais foram indígenas. Quantos massacres no Brasil que tem, destruindo a Mãe Terra. Todos os dias a Mãe Terra está falando com a gente. E esse tempo a gente não tem, né? Não tem, não muito, 20 minutos, 15, para escutar, sentir a vibração da Mãe Terra. Todo momento deu para vocês perceberem os guerreiros, os parentes, tudo dançando, sempre pisando na Mãe Terra, escutando a vibração da Mãe Terra. E isso é uma importância muito grande para nós todos, meus irmãos. Para nós todos, para estar sempre na ativa, saber que tem voz além da nossa. Que é a Mãe Terra, a natureza, o brilho da água, o raio do sol, fala à noite, fala com a gente, os seres da natureza. Quero deixar isso para vocês, leve dentro de seus corações, com certeza. Não só a tribo Funiô, todas as etnias que estão aqui presentes, eu sei e sinto de cada etnia está sempre pedindo ao bem da humanidade. Está pedindo sempre, dia e noite, como nós faz na nossa aldeia, é fogueira dia e noite, lá é muito quente, mas nós suporta, porque é uma tradição para a gente pedir aos seres da natureza e ao grande Espírito, ao bem de todos. Falando mais um pouco, né? Porque pode ter a certeza que a minha palavra é que nem as estrelas, nunca aparecerão. Eu vou estar sempre com a Xanduca, pedindo ao bem de todos. Pessoas que eu não conheço, vou estar sempre pedindo ao grande Espírito, aos seres da natureza. Caca mastei. Nemi Jesus mascal to chai to sonit sen. Gledite outside hesan. Sa tiwa teo chai to sonit sen. Jabba hessa mach que sei. Ah, toque. De disato. Ya telha hem. Feia. O avea globo dot se. Sa tiwa ti. O chai to sonit sen. Saf nalhau catego que o avea globo dot se. O atudiat se. Saf nalhau catego.
e to honetli to tot sasat ya chayo ki to nafto efdate ne dishitiato sat safna yau kategu ki watu chia essa ya fen que talha sato sei machka sei e Jesus sato ya te ne kanik de wat kalse ki wa kanke ya te eu e fia o chai to sonet sen e ja da essa wa chat sen wa chat sia e ja da essa ko ki o stiu eu kamale ya te e to konet leatsia e Jesus eu e fia wa fatke ni kanik de e flili male ga de wa ket kya chat e to konet leatsia que já foi. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse cântico que eu cantei agora, eu pedindo para Deus, para que Deus venha nos abençoar, porque a gente vive numa luta tão tremenda, porque muitas vezes a gente vê que o massacre ainda continua. Então nós da espiritualidade, nós sofremos muito com isso, porque nós da espiritualidade, Cunhã, Pajé, nós também somos bastante perseguidos, que você pode ver que muitas vezes tem muitos encontros, mas ninguém quase mais fala de Pajé e de Cunhã, a espiritualidade. E sendo que dentro da comunidade, para manter a cultura, para manter os nossos costumes, nós temos que ter a espiritualidade muito forte, para que a gente possa suportar toda essa dor que a gente vê acontecendo também com nossos parentes fora, até mesmo dentro da nossa comunidade. Então, hoje eu falo que cortaram-se os galhos, cortaram o tronco, mas esqueceram de arrancar a raiz, porque o tronco brotou e semeou as sementes, que hoje nós somos essas sementes, e essa grande árvore continua semeando as sementes. Então é isso que a gente fala,
a gente vive sempre resistindo dentro da nossa comunidade, todos os povos indígenas. Então as pessoas às vezes perguntam, quando eu saio e falo, porque se eu hoje, fala, onde diz que tem tanto massacre? Tem tanto massacre, sim, muito massacre, sem dor, sem sangue. Existe, querendo, os massacres que existia com dor e com sangue, foi dos nossos antepassados que sofreram muito na defesa da terra aonde nós vivemos. E hoje existe sim um massacre sem dor e sem sangue. Então, isso eu falo, se nós respeitamos, nós da espiritualidade, nós respeitamos muito a religião. Mas só o que está acabando com o nosso povo é a religião que está entrando dentro de todas as comunidades e fazendo esse grande massacre para que o nosso povo esqueça da espiritualidade, esqueça dos rituais, esqueça dos costumes, fazendo uma lavagem cerebral em todos os povos indígenas. Então é isso que nós, da espiritualidade, nós cuidamos da nossa saúde, da saúde da nossa comunidade. E nós cuidamos também da nascente, da nossa mata nativa, um restinho que nós temos da nossa mata. E nós estamos reflorestando também lá onde nós vivemos. Mas é fácil? Não, não é fácil. Porque durante toda a nossa comunidade, é só eu e minha filha que estamos na luta dentro da espiritualidade, com essa força que os nossos antepassados dão para nós. Dá para nós, porque nós, há muitos anos, viveu adormecido a cultura cangangue, e no entanto que todos achavam que não existia mais os cangangues. E aqui estamos nós, por isso que eu falo que essa grande árvore que deu as sementes, e hoje nós estamos aqui falando do nosso povo. Mas se nós não tivéssemos resistido, se nós tivéssemos deixado a religião entrar no meio de nós, eu não estaria aqui falando no nosso povo. O nosso povo estava lá preso e esquecido. Então hoje eu chego e falo, a nossa comunidade está toda contaminada, toda feita a lavagem cerebral no nosso povo. Isso dói, porque o nosso povo tem vergonha de falar o que ele é. E eu falo para eles assim, como que vai ser o futuro? Como vai ser o futuro? Vai deixar de existir o nosso povo? Porque vocês estão vivendo uma cultura que não é de vocês. Porque nós acendemos a nossa fogueira na lua cheia, nós contemplamos a lua cheia, nós fazemos alimento, quando nós nos rituais da lua cheia, nós fazemos os alimentos para fortalecer a nossa carne e também fortalecer o nosso espírito, porque ali nós fazemos remédio, nós fazemos chá, dando para nossas crianças, e a comida típica nos rituais de lua cheia que nós fazemos. Então a gente está cuidando sim da nossa saúde, mas e os nossos parentes? E a nossa comunidade, como que vai ficar? Qual o futuro das nossas crianças dentro daquela comunidade? Como vai ser? Porque se eles deixarem de falar a língua mãe, se eles deixarem de viver a cultura, se eles deixarem de tudo, deixa de ser. Quem é eles? Quem é você? Então, por isso que eu falo que tem muitos indígenas que moram fora da cidade, vai atrás, está correndo atrás, enquanto dentro da comunidade, muitos têm vergonha de ser um cangangue.
tem vergonha de falar eu sou gangue, tem vergonha de falar na língua mãe. Então, para nós da espiritualidade, dói demais, é difícil, não é fácil manter a cultura, não é fácil manter o costume, não é fácil. Nós da espiritualidade sofremos muito com isso. Porque nós também, da espiritualidade, nós também somos perseguidos. Porque se dentro de uma comunidade tem uma religião, toda aquela comunidade vai perseguir o pajé, a cunhã, porque está chamando os mau espírito que eles dizem. Então, não é fácil. Então, dentro da comunidade, eu sempre falei, dentro da comunidade, tem que ter mais punhos, porque cada um, não indígena, tem o seu costume, tem a sua religião, mas entrou dentro da reserva indígena, ele tem que respeitar o costume indígena, os rituais indígenas. Ele tem que respeitar, ele vai conhecer o indígena, ele vai conhecer a reserva, conhecer a cultura indígena, conhecer o costume indígena, conhecer os rituais do indígena, para poder, mas não levar o costume dele para dentro da nossa reserva indígena. Já tomaram tudo nosso, já tomou tudo, né? Já tomou rio, já tomou terra. Como que nós vamos ter os nossos alimentos se nós não tem terra, se nós não tem mata, se nós não tem rio? Agora os evangélicos que chegam dentro da nossa aldeia, também tomando, tirando a nossa cultura, tirando o nosso costume, tirando nossos rituais. O que nós vai ter mais? Nós vai ter nada. Nós não vamos ser nada. Nós não vai ser nada, não. Então, por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, sim. Eu conheço as pessoas que têm a sua religião, mas eu falo, o seu costume é o seu costume e o meu costume é o meu costume. Eu sou uma pajé. Eu cuido da minha espiritualidade. Então, vem na minha casa, então você respeita. Se não for para respeitar, então é melhor não vir. Então é assim. Então por isso que nosso povo estão se perdendo. Estão se perdendo com tudo isso. É isso que eu falo. Do massacre sem dor e sem sangue. Então nós trabalhamos em cima. E hoje nós estamos no lugar, a nossa cultura ficou muito tempo adormecida. E a minha mãe era uma grande cunhã, dentro da reserva, parteira, e ela que fazia parto e eu era assistente dela. Com 13 anos de idade, eu já fazia parto. Já estava também conhecendo os remédios, ficava horas e horas com ela, né, aprendendo, cantando, né, porque a minha avó tinha medo. A minha avó tinha medo de ensinar, com medo de vir aqueles novos massacres, de matar o nosso povo. Cangangue, que ela falava que está pouco. Sim, no estado de São Paulo nós somos poucos cangangue. Pouquíssimo. Então, com esse devaste, só eu e a minha filha que leva a cultura cangangue e falamos da espiritualidade com muita força. Então, a gente lá, nós temos no nosso espaço cultural, é ela e eu e ela. Então, a gente trabalha, a gente recebe visitante, então a gente cuida das nossas nascentes, nós cuidamos da mata, então a gente cercou tudo lá para que ninguém mais cortasse nada daquela mata e ninguém fosse também
tirar filhote de passarinho, que eles gostavam de caçar passarinho naquela mata nativa, e hoje não entra mais ninguém lá. A gente está zelando e cuidando e reflorestando lá o nosso espaço cultural. Então é uma luta, não é fácil, não é a luta muito grande, porque a gente também não tem apoio, né? Nós não temos apoio. Sim, a gente tem apoio, sim, nossos amigos que abraçam a causa indígena. Então eles que ajudam a gente, que apoiam a gente nessas causas. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, o que nós vivemos dentro da nossa comunidade. Eu acho que não é diferente. Não é diferente. A nossa luta é essa. Nós da espiritualidade, nós sofremos muito. Porque a gente está vendo que as coisas, elas estão vazando pelos bons dos dedos. Não estamos conseguindo segurar. No entanto, o que eu até falei que quando foi construído o tanque de batismo na nossa aldeia, tem 2 igrejas evangélicas. Numa terra que a gente fala que é tão pequena, e tem 2 igrejas evangélicas. Então, foi um funcionário da FUNAI que plantou a igreja evangélica dentro da comunidade. E eu falo que muitas vezes eles correm para tampar, colocar o lençol em cima, mas o vento vem e tira. E tira. Então, a gente, como eu falei, a FUNAI, ela é um órgão que ela se esconde. É um órgão que ela nunca fala assim que os índios, os indígenas, eram tutelados pela FUNAI. Se tudo aconteceu, foi a FUNAI que implantou dentro da reserva indígena. Então é isso, porque nosso povo foi escravizado pela FUNAI. Nosso povo foi escravizado pela FUNAI. Nossos parentes, que eu estou falando da minha comunidade, eles plantavam, depois eles tinham que trabalhar para fora para comprar o alimento que ele plantou. Então o nosso povo foi escravizado pelo órgão FUNAI. Eles diziam sempre: nós protege os indígenas. Enganação. Por enganação. Obrigado pela cantoria, pelas palavras, Dirce, povo Caingangue do Oeste Paulista, terra indígena Vanuíri. A gente também tinha uma outra convidada de São Paulo, né, do sul paulista, a Catarina Delfina. Por questões de agenda, infelizmente ela não está aqui presente. Oferecido um grande prazer ela estar junto com a gente também, né, trazendo a presença indígena de São Paulo para cá, nossos parentes de Pernambuco. E agora a gente vai para o sul do Mato Grosso do Sul com as nossas Nhandesã. As apresentadas Chiborahei, Xerreza, Xerongo, Supua, Xitaitá, Xeçã, Xeramõe, o Ridialecore, o Pe, o Nomorinho, o Sup. Eu vou cantar
a música que eu canto na minha casa grande, que é a casa da reza, a casa da palavra. São músicas que eu recebi dos meus avós e as músicas que fortalecem meu trabalho. Guranhe ngatoeje, 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 gurare kokatoeje. Gurare kokatoeje, gurare kokatoeje, gurare kokatoeje, gurare kokatoeje, gurare kokatoeje, guranye ngatoeje, guranye ngatoeje, guranye ngatoeje, guranye ngatoeje, gurare kokatoeje, gurare kokatoeje, guranye ngatoeje, guranye ngatoeje. Pássaro do bom modo de ser, diz para mim. Pássaro bom, pássaro da boa palavra, diz para mim. Que ela vai falar agora. Ore chamando a Xeramoi, Ongusupure Mungapá. Eu lembro, meu avô, ele nos criou e nos educou dentro da casa grande. Hae, omobe oreve, chevo, ore onoime, omo ore monyesinumana, shirure note, ore bogapura puka ariyo, hae, hei. Oi kutima mo o uira karaikwero. O aheta pe munyate da jare kumavenga heta yepe a. Quando meu avô nos colocava sentados e sentadas sobre os banquinhos rituais dentro da casa de reza, na frente do altar de cruzes, ele nos dizia: quando chegarem os caraí, cortando as árvores, vai chegar um tempo em que vocês vão passar carestia. E o Pedro, ore, oro a oikutima na orerete, peura, caraí de viechara moreino oikutim, haha ehenho yevu, hangwa te. O perupi, nyanderu purehe, o suru, petei, nyandera de puere, o peva, nyandepunum anjo, hei. Cortar a árvore é cortar o corpo da gente. Corta a árvore, às vezes só porque a árvore é bem grossa, o tronco é bem grosso, às vezes corta até por vaidade. Mas ele corta o nosso corpo e corta também as nossas veias, por onde corre o rio da vida. E a gente faz essa comparação. O perupi, o moite orete corragua no suco, orendoro precoveima, E agora, então, o nosso Tecurá, o lugar onde nós vivemos, se chama Iguaruçu. Seria uma grande nascente. E agora, nós carecemos de água. O perupi, orero peruquevilho, oromopotim pe
ore membro queira, ore minha não queira. Cada tem que minha não membro queira. Hacarai queira, cada geração, o rechá, o quero de ore te corra agora o petingu, oro nhoten. Jeru, cao, que o rindial é que oreu, o irate, com raro, muito pepe, oro quero de tamanho. O verdadeiro Iguaruçu, a grande nascente, está numa fazenda, mas tem uma nascente perto da nossa casa. Uma nascente também que estava secando já. E agora a gente fez uma grande operação, juntou netos e netas, filhos, filhas, e a gente começou a limpar aquele lugar. E a gente começou a plantar também ao redor desse lugar. A gente plantou ervas e plantou também plantas maiores. O perupi, ore te corra guarsudo, reta o imam, não tendei vai, orerecô, ha, rei orerehe, o porarreiva, pagelância, dois pai, orero petei, orecravizar, não lembro, ai, mi crente quera, ai quera, mi sapucai, ore veje e que ore, doro dia popular, hanai ponai ore nembiapo, ha igreja te ha perpi, o quera rapaz, com o súbita vem me tá quera, o quera rapaz igreja, com o nome. Vai acontecer por ter corramo a aldeia de Dourado. Os crentes das proximidades da nossa casa, eles acabam cooptando um pouco o nosso trabalho na casa de reza, na casa da reza Kaiowá. Eles acabam atraindo as crianças para as igrejas e acabam também passando para elas de que nós somos pajés ruins, nós somos feiticeiros e feiticeiras, e que o que nós fazemos precisa acabar. E assim também eles trabalham um conflito, um problema dentro da nossa família. O perupi, uma corrida, oreacá, petém giral, petém caraíra e patileira. Cada oi, o guardar petém pe memória nunca do pai o regui. How per pirografar por el trabajo siempre lo graja. Mo pagu renda pura de renda ya aharamu. Arahache nivel. Hoy cada irmão inteiro viaja com água e unido, hai para o mesmo petém tu meme o breco, doi coi tu vai. Esqueci já. Não assistir na minha boca. Ok, mas a gente ouviu falar dos não indígenas que a nossa cabeça é o lugar da memória, e eu entendo que a nossa cabeça é realmente cheia de prateleiras, né? E nessas prateleiras tem então lembranças, memórias, né? Em vários lugares, né? E eles podem fazer o que quiserem com as crianças, conosco, né? Mas essa memória, isso está dentro de nós. E a gente carrega para onde a gente vai. A gente está aqui, a gente pode ir mais longe, pode ir para o confim da terra. E esse giral, essas prateleiras, eles vão com a gente. E a lembrança, a memória vai junto. O Perupi Mishimi, Arregar, cada decorrar ou rua, pajé,
oinha po ape irmã haiqueira o querua oreve xiaixá o queru niepora. Assim, eu vejo também todos e todas minhas colegas que estão aqui. Elas vêm de outros contextos, mas eles trazem uma fala, uma palavra boa, uma palavra que eu também acho que é minha palavra. Nesse sentido, eu falo que nós somos irmãos e irmãs aqui, né? Que nós somos aqui juntos, fazemos uma ideia, um conhecimento. Pero que aonde chega a carrar a pirum mocoi o rapu a haha areco xenhe a mohasai hama handakude aonde a pirum harpi araha xenhe engatu. Assim eu levo um passo, eu levo um segundo passo, um terceiro passo, e eu levo essa palavra sem medo, compartilho essa palavra onde eu vou, porque esse aí é o que eu tenho para dizer. O perupi, a chimando a dele se te corrare, a idata xinhe cada tem oinha com a paje. Rapaz, cunha, oinha. Homem é uma tem força. Douradense, Mato Grosso, oinha. Ore repetar uma crente-feira. Ani, ore reconda ainda aí, porque ore yari, ore minha mãe, pouco guarechiru. Ainda eu cuidava dele, posure, hakurare. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um pedido para todos os parentes que estão aqui, especialmente para os pajés e para a Cunhã, que levem em conta a população indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul, para que eles sejam respeitadas, para que as nossas mães, os nossos pais sejam respeitados e respeitadas, porque eles têm uma ancestralidade, eles têm avó, tataravó, ele tem uma memória que vem de longe, eles representam uma história no presente, eles estão trabalhando isso. E para que a relação com os crentes possa melhorar, para que os crentes não façam pouco da liderança religiosa kaiowá, e para que os crentes possam respeitar e reconhecer esse reconhecimento, essa sabedoria como uma prática verdadeira, íntegra, genuína. Então, se a meu papá está diante por a rei, por cabo, raçada é uma rosetite. Eu vou terminar novamente com uma reza, com um canto, para depois a Roseli poder falar. E se levantar um pouquinho para poder se alegar por ele. Então, a gente pôde escutar as palavras da Yandessê, da nossa mãe, né? Que é uma rezadora, também uma outra possível tradução. Estamos estudando aqui algumas línguas que também fazem parte do nosso território chamado Brasil.
E a gente vai seguir agora com a Roseli, Consciência. Vai chapar, boa noite para todos. Queria começar, primeiramente, que a reza, né? Lá no Mato Grosso do Sul é assim, quando tem reunião, assim, evento, primeiramente tem que fazer de ovaçar e depois começar a reunião. Essa é a reza. Agora eu vou começar guaxiré. Sempre que tem guaxiré lá no Mato Grosso do Sul. Então, toda vez que a gente começa uma reunião, a gente primeiro faz um Jeová-Sá, que é tipo uma proteção. Quando ela está, faz o gesto, e a música disse, me faz chegar, faça-me chegar, faça-me chegar. Eu canto para receber ritualmente. É mesmo. Agora ela vai fazer o axiré, que é um cotiru. O axiré é partida de milho. É assim. Xixa, cadê Xixa? Não tem nada de Xixa. Eu trago alegria. Você traz alegria, você traz alegria. Soma si si go sa gua jo gua je he soma si si go sa gua jo gua je he gua je he soma si si go ai go si go ha je he gua je he soma si si go sa gua jo gua je he gua je he soma si si go sa gua jo gua je he esse é guarru. Esse aqui foi um guarru que Esse é guarru milho. Quando batizou milho, assim, esse limão é milho verde. Tem guaxiré, primeiro guarru, jeroçu, guaxiré último. Por isso que eu aqui estou guaxiré, guarru, a reza também 13. Então, agora eu vou começar a falar. Eu estou escutando falar parente, né? Falar bem. Então, a história é isso. A história, eu estou lembrando, você está falando. A minha avó, meu tataravó, a minha mãe falou assim. A história tem. Hoje em dia, agora está judiando a água. Antigamente, está bebendo água mina. Agora que está bebendo tudo torneira, água, na aldeia. Então, o dono de água ficou triste. Dona de água. Nhaderu é Uruverá. Nome dele. O Nhaderu, para a gente chamar Nhaderu, Uruverá. Pode anotar esse daí, o dona de mar. Aqui tem mar. Esse antigamente, eu chamava Nhaderu, falou assim, Pará. Agora a língua de vocês é mar. Então, esse dono não pode judiar a água,
Não pode judiar o manto, não pode judiar bicho, tem que comer, não pode matar, deixar apodrecer. O dona da frente do dona que matou o bicho. Agora, alguém, lá no Mato Grosso do Sul, alguém não come mais bicho. Guati, tatu. Eu como tatu. Eu como guati assado. Só que guati que assar, agosto é muito magro. Já passou frio. Tudo bicho assim, tem gordo, abril e março. Aí mata assim, o tatu é muito gordo, o guati também. E quando passou, agosto chegou, é muito seco. Agosto é tudo seco, até água seca. Então, o Nhanderu deixava assim, não pode judiar. Nhanderu que deixava assim, a história é meu Nhanderu, chiquito pai. Esse que é Nhanderu sagrado. Ele conversando no céu com o Nhanderu Guaçuti na mesa, conversando. Ele que deixou a história. Por isso que um dia eu fiquei sentado lá em casa, eu fiquei triste. Eu estou pensando, cultura lá indígena. Alguém indígena já pulou. Alguém indígena não quer mais rezar. Ele que está rezando, própria liderança. Alguém liderança não reza mais. Alguém liderança não reza mais. Agora, Nhandeçu, Cunhã tem que rezar. Nhandeçu é rezador. Nhandeçu salvar a pessoa. Nhanderu, rezador do pajé, salvar a pessoa. Tem que se respeitar. Tem que acreditar a reza dele. Se assim, não respeitar, se não respeitar a reza do Nhandeçu, tá à frente do raiz do mãe, chama Raí. Raí. Esse raiz do mãe. Raí, a esposa do Nhanderu. Nhanderu Guaçu. Nhanderu Guaçu está lá. Raí está lá. Candiré. Chama Candiré. Raiz do mãe. É Nhandeçu. Então, quando tirar sarra assim, não respeita, igual a florista, está rezando aqui, não respeitar, tirar um sarro, não é para a florista. Tirar um sarro é Nhandeçu, lá no céu. Se tirar o sarro, cocar, esse tipo acá. Não é daqui, não é aqui. Não é tirar sarro do artesanato daqui. De lá tem raiz de lá. Nhanderu Guaçu já sabe. Senão Nhanderu Guaçu deu castigo. Deu castigo. Ok. Então, eu estou respeitando de todo. Lá no Mato Grosso do Sul, tem Deus Amor, igreja. Próprio Caiuá, Guarani. Agora não tem mais, é assim, focar, não passou mais em tudo. Esse diabo, quem está usando tocar é diabo. Essa pessoa não conversa com o Nhanderu, não perguntou para o Nhanderu, cresceu à toa, não perguntou, cresceu à toa. Aquela pessoa que aceitou na igreja é com Caraí, é para Caraí, tem igreja, tem Bíblia. É para cá, a reza do dia para cá é para nós, é para a igreja. Então, a minha avó, lá no Consciência, falou, então não seria, pode ficar, o lugar da sua avó é meu lugar, eu pegou meu taquara. Aqui eu não trouxe o meu taquara. Se eu trouxe o meu taquara, atrapalha de avião. Não pode carregar de avião, é para cá. Lá no Mato Grosso do Sul, eu estou usando o taquapu. Esse daí, Maracá, é para homem. Caiuá, sabedoria, Caiuá e Guarani lá no Mato Grosso do Sul, está usando taquapu, mulher.
é para onde? Para cá. Eu tenho tabaco lá em casa. Então, eu não trouxe, eu trouxe para cá, minha esposa. Estou. Aí, assim, a minha avó falou para mim, tem que esperar de todo, daqui um dia vai acabar mato, bicho, vai acabar também cultura, aí, ó, doença já vai sortar. Não tem que tirar, vai sortar. É assim. Eu estou contando uma história, não é agora, antigamente. Vai descer doença, a pessoa não respeitar, a reza, para cá, tocar de tudo, pintura de tudo, respeitar. Por isso que vai sortar a doença. Só que o médico do Caraí vai colocar o nome e o nome da doença. Ó, tem câncer, pedra de rim, tem a outra também, diabetes, pressão, para todo. Agora, ano passado, morreu por causa da doença de coronavírus também. Todo mundo que está usando máscara, já virou tudo da cavalo, colocando aqui, Gonçalves, até eu estou colocando. Você hoje vai colocar aqui. Eu não acredito um pouco. Depois que a pessoa estava a palavra com minha Deus, esse que está falando, já está chegando, é doença feia. Igual fumaça mesmo. Vamos sortar Nhaderu Curupiçossó. Dona de doença chama Nhaderu Curupiçossó. Esse que sortar. Vamos sortar igual fumaça. A fumaça, igual a fumaça preta, aquele que acertou a pessoa, na hora morreu. Na hora morreu. Se acertou aquela da fumaça, fumaça branca, um pouco, aí ficou aquela pessoa suspeita. Sarou. É assim que contou. Eu estou acreditando agora nessa idade. Estou pensando. Deixou tudo vai acontecer agora que Nhaderu, Chiquito vai. Então é assim. Agora só o nome. Eu estou falando, não é só é para nós, Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. Só o nome Kaiowá. Só o nome Kaiowá. Já virou todo o cara aí. Já virou? Então, esse que tem é preocupado, eu tenho preocupado. Até está tirando nós, assim, está tirando de mim, sabe? Vamos? Só que já está me ameaçando. Aonde que vai pegar a dona Roseli? Aonde vai pegar a dona Roseli? Até mandou para mim mensagem no celular. Dona Roseli tem que morrer você logo. É para que eu vou morrer logo? Falou assim. Você está forte. Falou para mim. Tem lá na aldeia, própria minha aldeia. É crente. É Deus amor. Todo dia está fazendo assim oração. Fazendo oração. Eu não tenho assim um conta da Deus amor. Mas que me chamar na hora de fazer assim, quando tem aniversário, chamava tudo. Eu fui lá também. Eu fui lá também participando. Só que eu não danço nada. Fiquei lá dançando. Assim. Eu só fico longe. Assim. Então, eu tenho tudo. A história para isso. Eu tenho a história do Nhaderu. Indígena. Já tem pouco. Morreu muito. Por causa fazendeiro com terra também, não perdoa. Lá na Amapá, acontecendo que matou. Aqui saiu tudo tripa. Levou a bala. E não aguentou chegar perto dele. Morreu. Saiu tudo tripa. E a outra, a menina jovem, de 16 anos, aqui acertou a bala, morreu também. Não perdoou, fazendeiro. Judiou.
Está judiando demais o Caio. Então o Nhanderu Guaçu já ficou bravo, né? Não pode judiar. A família do Nhanderu é indígena. A família do Nhanderu não pode judiar. Então já tem pouco já. Então tem que adorar a comida. Falou assim, o Nhanderu, não pode, eu vou deixar, é para você. Não pode judiar milho, saporó, esse eu vou deixar final, milho, saporó, não pode queimar a casa da reza, de lá fazer a batiza e batiza também morango e abóbora e mandioca também. Aí todo ano, quando é planta, aí nasce bem. É planta. É assim que deixou. E agora, Nhanderu já tem pouco. Próprio indígena não tem mais batiza de nada. Aí foi assim, quando tem verde, milho saboroso, já fica quebrado. Aí já dá certo. Tem que batizar tudo de planta. Aí guarda a semente. Aí, e depois quando planta, aí nasce bem. É assim que deixou. Hã? Ah, tá. Não. Eu falo assim, a história, tem que falar que eu não tenho nem um minuto, né? Não, mas é assim, mas Nhanderu é assim que deixou, mas só que eu falar aqui, eu tenho que falar, né, para aprender tudo, aqui tem tudo, aqui tem tudo jovem, aluna, tem uma mais nova, tem que aprender tudo, assim. É assim, agora eu vou encerrar a minha palavra, vou deixar aqui e tem que rezar também, eu vou rezar. Encerrar, tá? Vamos fazer Jeová de tudo. Jeová. Aí vai aprender Jeová. É um prazer muito grande, né, para nós estarmos aqui, podendo escutar tantas pessoas que vieram de lugares tão longe para compartilhar. Não estou interferindo, estou deixando correr livremente a fala dos nossos parentes, porque não é preciso guiar essa conversa para tecer, né, junto aos cantos, às narrativas, o tema da memória, porque o tema do etnocídio, o tema do genocídio aparece também no meio dessas histórias, né? Apesar de não estar perguntando, eu me senti assim, enfatizando essa abordagem, né? E muito feliz de estar aqui. E agora a gente vai passar para o nosso parente Carangré Xicrim. Ele é da terra indígena Xicrim do Cateté, no sul do Pará. Cacique, como ele se apresentou, ele está aqui com um parente já preparado. É com vocês. Boa noite, parente. Nós estamos aqui com um parente que contou todos, também que vou falar um pouco também.
E aconteceu que todas as aldeias, todas as áreas indígenas, o branco mexia. Eu vou falar um pouco também para você também, que você vai saber. Primeiramente que eu vou contar, vou cantar um pouco também do jovem que busca alimento por mato. Agora, hoje em dia, não tem mais nada. Castanha verde, castanha do Pará verde, então bacaba, então ingá, assim que eu vou cantar, terminando de cantar, o jovem busca. Tá? Então, era isso mesmo que eu vou contar para você.
Vou contar um pouco para vocês. Essa é uma... Quando a gente dança, cultura do Chicri que eu estou falando para vocês, e em Caiapó também. Quando a gente dança, casado, mais velhos, dança com os jovens e busca alimento do mato. Então, na caçada, então, castanha verde, então, alimento do mato, de fruta, para buscar. A gente mais velho espera, assim, em redor, assim, preparados comida, batata, beiju também para aguardar ele, para trocar. Aí passar, castanha para disso, já vai trocando, igual as feiras, né? Feira que a gente troca, comprando as coisas dos brancos, né? Pessoal, então hoje em dia, nós índios, que nos trocam a alimentação do branco. A gente compra a alimentação. Como que a senhora está falando, que nós já estamos todos doentes, por causa do branco, de comida dos brancos. Óleo, sal, açúcar, refrigerante. O branco quer matar a gente e fica com a terra, fica com riqueza. Assim que o branco a gente não sabia, agora que a gente está sabendo. É assim que está acontecendo com a gente, que todas as aldeias. Todas as aldeias. Então, olha, a gente nem sabe todas as aldeias. E já vem a doença. Quem sabe que a doença vem de onde? Lá para fora. E vem para acabar. Brasileiro, indígena também. Estrangeiro quer ficar com a terra, então japonês quer ficar com a terra. Por quê? Aqui, na área dos índios, tem madeira, tem ouro, tem minério, manganesia. Lá na região que eu moro, eu venho de lá, lá tem muito níquel, cobre, Alemanha, ouro, ferro, de lá está vendo aqui, de lá que vai embora para o país, para lá. Então, a senhora está falando que o pajé nosso pajé, eu conheço o pajé. Eu também. Esse aqui também é até conhecido. E nosso pajé, quando vem a doença, eu lembro que quando eu venho a doença, eles já viam, eles já sabem que a doença está chegando. Nunca aconteceu que morre gente, nós morremos até semana aniversário retrasado, nós perdemos 6 pessoas, adultos, só o velho, que foram embora, que o corona levou. Cada aldeia que mataram 6, só os caciques que mataram. Mas eu mesmo, eu também, eu escapei. Graças a Deus, eu escapei. Mas, Pai, mas não. Nosso reserva, nossa cultura, nosso remédio é o raiz. É o raiz. Remédio branco é só para gripe, é malária, mas nosso remédio mesmo é para todos. Para todos. Então, e nós estamos contando um pouco está acontecendo com nossa reserva. Hoje em dia, o branco não respeita o indígena. Não respeita. Você está aqui, você está aqui, eu estou aqui. Nós todos na aldeia do fazendeiro, fica vizinho, é mais ele que está mexendo com a gente. Mas você não vai na área dele.
Mas ele vai todo tempo na sua área. Aquele tempo a FUNAI, Fundação Nacional de Índio, gostava de hoje em dia a FUNAI está nem aí, mas ele mesmo que autoriza. Ele mesmo dá mal para fazendo depois, porque está ganhando com traje. Eu já falei, eu briguei lá em Brasília, eu mesmo que eu falei, pessoal, vocês estão da FUNAI. Por que você está dando licenciamento os mineradores? Você é dono da terra? Você é cacique? Por que você não consultar comigo? Cacique, vem aqui. Tu quer isso? Tu quer aquilo? Tem que perguntar para mim. Tu faz uma coisa, você não tem direito de fazer isso não. Esse é que eu falo. Então, a parte de hoje, nós temos que preparar para proteger nossa reserva, proteger nossa família. A vida do branco é muito diferente, muito ruim para nós. O branco está levando a gente no mau caminho, porque nós estamos muito enganados pelo branco. Mas eu estou segurando lá dentro, olha, até hoje, lá na minha região, eu falo na nossa língua. Aqui estou conversando para vocês, a língua do branco, mas lá dentro, menino pequeno, só chama de papai e mamãe, só. Resto nada, só fala tudo. Olha aqui. 3 indígenas bem aqui, ela não só pode conversar com ela, não está nem aí contigo, tá? Perdidinho no meio de vocês aí. Samas Cubem. Cubem é branco. Entendeu? Nossa língua é diferente. Cubem é branco. Mas a senhora estava falando que a doença do Cubem, hoje nós temos diabetes. Isso aqui é a doença do índio, é branco. Por causa do açúcar, por causa do sal, pressão alta, é a mesma coisa. Naquele tempo a doença que é mará, tudo bem. O pessoal do sucão cura. Mas hoje aquela doença que nós temos, pressão alta, diabetes. Diabetes igual o mar. Sobe e descendo. O mar seca, vem, enche de novo. É assim que o diabetes está. Então, eu estou aqui com vocês. Vários companheiros, vários comadres, parentes já contaram, também estou contando um pouco para vocês. A gente ajudar a reforçar também, alertar outros parentes. Entendeu? Olha, Vale, companhia Vale. Aquele ali que eu brinco demais com ele, não. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo lá de cima, mas de baixo, eu não tenho medo de ninguém, não. Eu falo na cara dele. Entendeu? É assim que eu falo. Minha palavra é essa. Toda vez que eu falei. Uma vez a Polícia Federal não tem medo da Polícia Federal. Meu amigo não tem medo de ninguém, não. Eu tenho medo do meu cacique lá de cima. Mas ele que me diz que eu sou cacique. Mas respeito meu patrão. Meu cacique lá de cima. Mas daqui de baixo. Então eu estou aqui com meus parentes. Minhas primas, minha sobrinha, estão tudo aqui comigo. Vem participar a primeira vez com São Luís do Maranhão aqui. Nós gostamos da cidade aqui, muito bom. Gostei demais. Eles estão gostando também. Encontramos vários parentes aqui. É bom para conhecer, para a gente conhecer, para ser amizade. Né? Deus é muito grande para marcar na reunião, marcar no encontro para nós, para a gente encontrar, para a gente avançar a briga, porque branco não tem dó de índio, mas não quer nem saber de índio não, quer saber de terra do índio. Quer o compadre de lasca para lá, não quer ficar terra, quer riqueza. Toda fazendeira quer assim, que lá na minha terra também teve esse jeito.
quem manda, nós temos demarcado, e queima já mudando, queima, pessoal, a demarcação está bem, não, é aqui, eu mando tudo aqui, quem conhece? Então, nossa vida é essa mesmo. Falaram o pajé que eu falei também para vocês, nosso pajé, que o nome dele é Niagra Gampi, ele é pajé muito boa, muito bom para nós. Ele já me salvou uma vez, ele veio o pajé. Meu amigo, eu gostava dele, não era meninado, nós estávamos, o menino gosta de matar passarinho, estava atrás de passarinho com flecha, nós matamos. Tiramos a mão, caiu dentro no espinho, aquele tucunzinho. Atravessando daqui, o código chega lá e chama ele. Ele estava cochilando. Ele levantou, colocou a mão assim. Aí perguntou para mim: você não tem dente, né? Eu falei: tem, mas eu não foi engolido. Aí bota fumaçado no cachimbo dele. E arrancou, não botou na mão dele, tá aí. A minha dele assim, esse menino muito grande, eu engoli. Rapaz, aquele ali eu acreditava muito bem ele, sabe? Até hoje também. Até hoje eu lembro. Mas hoje em dia não tem saúde nenhuma, não tem pajé. Não sei se você tem lá na aldeia de você, mas nós mesmos não tem não. Só tem pré-pajé que tem lá. Não é original também. É pré-pajé. Mas não sei quem vai chegar, não sei. Termina de estudar que chega, né? Não sei não. Pois então, meu amigo, então, era isso mesmo, eu sou cacique, mas esse aqui é meu guerreiro também, já foi guerreiro também. Quando eu comecei de pequeno, eu era criança, e ajuntava todos os meninados, todos. E os jovens também, ao mesmo tempo. Aí começou a começar a gostar que toda reunião dos caiapó para lá, que eu chego, velho, meu pai me apresentar, para isso aqui vai ser cacique, um dia que eu aposentar no meu lugar. Mas antes de aposentar, o Afunai me indicava ser cacique. 1981. Muitos anos. Entendeu? Então, estou por aqui para vocês, nós falamos, contamos. Mas tem gente que vai falar também, mas eu vou falar um pouco também. Se demorar, tem gente que tem vontade de falar, tem gente que tem vontade de banhar para jantar também, né? Aí eu vou encerrar por aqui. E amanhã nós vamos começar mais uma vez, vou apresentar a nossa cultura amanhã de novo. Estou com a pessoa para apresentar amanhã. Tem a dança das mulheres, tem a dança do homem. Eu acho que vamos apresentar o dois, né? Aí o pessoal vai ver o nosso diferente do nosso, porque lá na minha região é assim, sabe? Quando nós tem festa, todo mundo pintado assim, ó. Desse pintado. E a tradicional nós raspa a cabeça também. É assim que nossa cultura, mas daqui para semana, outra semana vai ter festa na aldeia. Eu vou mandar até foto para você, fita, vamos gravar também para você ver. Né? E não sei se tu conhece o Vicente, a Bel, ela tem muito. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês. Bom descanso. Muito obrigado, Cacique Carandré, Chicrinho. Acredito que nosso tempo está encerrado, ou prestes a se encerrar. Bom, a gente podia
se levantar, assim, né, só para finalizar essa maravilhosa roda. E eu queria perguntar aqui para nossa roda quem gostaria de puxar um encerramento, assim, né, musical. Yeah.